Olá, querido ouvinte desta programação. Quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos e cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Convido você para ler comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Paulo aqui está chamando a atenção da igreja de Corinto em razão dos vários níveis de pecado cometido dentro desta igreja e pelo declínio dos erros cometidos. Era normal ou poderia ser comum entre eles não haver um exame de como estavam procedendo após a sua vida de fracasso, de erro ou de delitos cometidos. E Paulo então chama a atenção para uma consciência de avaliação do nível espiritual, tal quando começou, ao momento em que enfrentou um embate na vida espiritual e o prosseguimento, porque muitas vezes as pessoas acabam tendo a tendência de, quando encontram um fracasso ou um embate na vida espiritual, um enfrentamento em algum aspecto da sua vida cristã, ele perde o vigor, perde o ânimo, perde o entusiasmo e a visão até mesmo da promessa na sua vida. E aqui Paulo está chamando a atenção para isso. Que faça-se uma reflexão se o motivo pelo qual fazemos o que fazemos ainda é o mesmo, se o que nos leva a caminhar, a exercer nossa fé ainda é a mesma coisa, ou se nós já perdemos o foco, perdemos o alvo e já não olhamos mais para Cristo como o autor e o finalizador da nossa fé. Paulo está chamando a atenção porque é necessário que, principalmente neste tempo de grande apostasia, neste tempo em que se injeta um novo evangelho dentro das igrejas, que precisa-se urgentemente fazer uma avaliação por parte de todos os que exercem a sua fé sobre a razão por que levam a fazer o que faz, o que leva a sair de casa e ir à igreja, se Cristo é o alvo, se o seu culto é cristocêntrico, se o seu louvor é cristocêntrico, se a palavra ministrada ela fala de Cristo, se o que se oferece no púlpito das igrejas é a pessoa de Cristo. É muito importante examinarmos a nós mesmos, porque após uma queda, após um fracasso, o homem passa a olhar mais para ele e talvez vive num estado de autopiedade, de autocomiseração, tão exagerado que ele não mais enxerga a graça e a misericórdia de Deus sobre ele e passa a se entregar a uma vida de vícios, uma vida de erro, uma vida de tropeço e começa a praticar mais uma religiosidade do que de fato uma vida de piedade, de santificação, de aproximar-se de Deus dia após dia, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. O texto é muito claro porque muitos naquele dia vão se frustrar. Mateus 7, versos 22 e 23 é um texto em que Cristo está aqui fazendo uma triagem dos que estavam profetizando em nome dele, curando em nome dele, operando maravilhas em nome dele e chamando o Senhor, Senhor em seus cultos, em seus dias, no seu dia a dia. Mas ele vai dizer lá: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, serviam a Deus no sentido de exercer ou confessar uma fé baseada na sua religiosidade, mas não seguiam de fato na sua razão. Esse povo me honra com os lábios, como diz o profeta Isaías, e o próprio Cristo vaticinou isso, mas o seu coração está longe de mim. E vivemos a mesma época, não mudou nada. Esse povo honra a Deus com os lábios, e Paulo está rogando, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmão. E Paulo faz aqui um apelo com intensidade, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto razoável, o culto na razão, não o culto emocional. Infelizmente nós temos visto que a igreja está sendo tomada e dominada por esse tipo de culto frio, litúrgico, um culto baseado em entretenimento, né, em animadores de palco, um culto que não se fala de Cristo, um culto que não se leva à reflexão, um culto que não se leva a avaliar a nossa fé, porque o texto bíblico está sempre nos chamando a isso, a fazer um exame a nós mesmos, a refletir sobre se a nossa fé ainda tem a mesma motivação, se tem a mesma razão,
se nós ainda continuamos olhando para Cristo, se Ele ainda é o autor e o finalizador da nossa fé, se nós estamos nesse caminho sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Tudo isso a Bíblia chama atenção. Os apóstolos, vez ou outra também em suas cartas, estavam advertindo a igreja a respeito desse processo de crescimento constante. Nós devemos avaliar isso e ver se o nível do teu cristianismo é o mesmo ou está em franco crescimento ou se está regredindo, está sofrendo um declínio. Meu irmão, procure analisar isso. Nós devemos fazer isso constantemente. Nós somos rápidos para julgar os outros, mas somos lentos para poder examinar a nós mesmos. Então eu te convido a fazer esse exame, fazer essa avaliação pessoal e tenha certeza que isto é o caminho da sinceridade. O caminho do profeta Isaías quando viu a santidade de Deus. Eu sou um homem de boca suja e habito no meio de um povo de boca suja também. E os meus olhos viram a Deus. Quando você de fato vê Deus, quem Ele é, e conhecê-lo como Ele é, você não irá se conformar com quem você é. Irá buscar de fato a misericórdia e aí você vai encontrar o processo da sua transformação e da moldura perfeita do seu caráter em Cristo. Deus te abençoe. Em Cristo, em nome de Jesus, cada dia mais essa palavra possa inundar o seu coração.